mestre da persuasão, aqui é o Thiago Borigato e vamos para mais um vídeo. E a sacada de hoje é como mudar uma crença. No vídeo passado eu falei sobre reexaminar crenças. As pessoas ficaram com dificuldade em fazer isso, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre crenças, mas antes, deixa o seu like, fortaleça o nosso trabalho e diga para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo para ele sempre mostrar para você. Afinal de contas, ele entende a partir dessa forma de interação, tudo bem? Então já deixa o seu like, fortalece o trabalho e acompanhe o nosso trabalho sempre que for lançado algo novo. Vamos lá, como mudar uma crença? Primeiro, o que é crença, para que a gente tenha mais clareza sobre isso, né? Crença é uma certeza praticamente inquestionável na nossa vida, é algo que influencia muito nossas ações e nossos resultados, tudo bem? Então vamos colocar que, por exemplo, uma religião é uma crença sua. Um time de futebol, talvez uma torcida para um time de futebol, é uma crença e pode ter muita implicação no seu dia a dia, porque você pode se endividar por causa de jogo, você pode entrar numa briga por causa da sua crença, você pode, sabe, um monte de ações que você pode tomar que vão gerar vários resultados na sua vida. E são pontos inquestionáveis, são coisas que, se questionadas, te incomodam demais. Você briga por a sua crença, você não acredita que as pessoas não têm a mesma crença que você, e principalmente quando alguém te mostra algum lado que vai contra a sua crença, você fala: não, nem a pau, não é possível, você tá maluco, você não consegue enxergar do jeito que eu enxergo as coisas, você tá errado, e você briga, você discute. Basicamente essa é a crença de forma prática. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que as crenças, elas muitas vezes vêm e não necessariamente somos nós que escolhemos essas crenças, e o pior, não necessariamente são crenças boas. Podemos pegar, por exemplo, crenças como: eu sou um incompetente no que eu faço. Então é porque você teve vários fracassos, acabou que as suas referências só são de fracasso e você acredita que você nunca vai conseguir, por exemplo, ter sucesso nas coisas que você faz. Muita gente, infelizmente, manda mensagem pra mim com esse tipo de tema, que é uma crença que a pessoa tem de que ela é incapaz, de que ela não consegue, de que ela nasceu assim, de que ela vai morrer assim e tudo mais. Ou seja, apenas uma história contada por ela mesma faz com que a vida dela, ou seja, com o futuro dessa pessoa, fique traçado com base apenas em uma história. Ela deixa de acreditar, de entender que as crenças podem ser mudadas e principalmente que a mudança dessas crenças vão gerar ações muito melhores, muito mais fortalecedoras e que vão gerar enormes e grandes resultados em sua vida. Então, mas por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil mudar antes da gente falar como mudar, né? Tem que entender isso. Tô tirando todos os fatos que eu acabei de falar. A primeira coisa que eu acho, assim, muito importante é falta de mindset de crescimento. Ou seja, nós acreditamos que somos de determinada forma. A partir do momento que eu conto uma história, eu conto essa história tantas vezes de forma tão intensa que aquilo se torna uma verdade inquestionável, e mesmo se essa verdade inquestionável não me fortalecer, eu acredito que eu não tenho capacidade de mudar. Falta de mindset de crescimento, tá? Isso aí é uma terminologia utilizada pela Carol Dweck, uma psicóloga fantástica, que diz a diferença de mindset fixo, que é aquele mindset onde você acredita que você é assim, ponto, acabou, versus o mindset de crescimento, que é você acreditar que através de treino e através de tempo você consegue mudar o que você quiser na sua vida. Não necessariamente igual às outras pessoas, que é o grande problema. As pessoas, eu nunca seria como Neymar, ou como Justin Bieber, ou como qualquer celebridade que for, né? Mas esquecem de entender que as pessoas são diferentes e que o tempo para cada uma de dedicação, esforço e tudo mais serão diferentes, variarão, certo? Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que aquilo lá começa a ditar tanto da nossa vivência, das nossas experiências, que a gente começa a pensar que tá totalmente ligado ao mindset de crescimento também, a falta de mindset de crescimento, a gente começa a sentir vergonha de questionar aquilo, porque se eu questionar e mostrar que na verdade eu não acredito mais, sei lá, vamos colocar que você acreditou numa religião e daqui a pouco você viu que não é aquilo que você precisa pra sua vida, tá? Tô pegando só por praticidade, tudo bem? O que acontece? Aí você, mesmo você tendo N motivos para parar de acreditar naquilo, você não para de acreditar naquilo porque é como se você dissesse que tudo que você viveu até hoje foi errado, que você foi enganado, que você é influenciável, que você é fraco mentalmente e que por isso é mais confortável continuar defendendo ao invés de questionar, assumir que eu errei e mudar.
Então tem esses dois pontos. Falta de acreditar que pode mudar e falta de coragem, muitas vezes medo, vergonha de mudar, de falar eu errei e mudar, certo? Mas e você que já entendeu tudo isso e quer mudar? Como que você faz? Temos duas forças fundamentais na nossa vida, que regem a nossa vida e que o tempo inteiro o nosso cérebro está pensando sobre isso, que é dor e prazer. Ou seja, o tempo inteiro acontecem coisas na nossa vida e nós traçamos assim: isso vai me fornecer dor ou prazer? E aí, na sequência, ele diz: como eu evito a dor, como eu obtenho prazer. O problema é que muitas vezes a gente não tem clareza sobre isso, porque a dor é necessária e muitas vezes vai ter dor, como por exemplo, uma mudança de crença precisa da dor, mas muitas vezes o prazer momentâneo de eu acredito, massagear o ego, eu não tô errado, é mais proveitoso do que a dor do poxa, errei, preciso mudar e no longo prazo ter prazer. Deu pra entender? Então, essas duas forças, elas que dirigem a gente, são extremamente complexas, ou melhor, não colocaria extremamente complexas não, mas precisa de um pouco mais de tino pra gente entender a relação delas com as nossas ações no dia a dia, tá? Mas basicamente são essas as duas. Tá? As forças que nos movem. Então o que você precisa fazer então para mudar? Simples. Associar extrema dor à crença limitante que você está tendo agora. Por exemplo, como eu disse agora, vamos supor que você pensa assim: poxa, se eu falar que eu estou errado agora na minha religião, todo mundo vai me achar bobo, idiota, eu vou assumir uma fraqueza, eu vou assumir que eu errei. E aí o que você faz? Você não reassume. Olha que bom a forma dele agora. Você não assume porque o prazer instantâneo de massagear seu ego é muito melhor do que a dor de falar eu errei. Mesmo que no futuro você sinta muita dor por estar errado, porque você vai viver uma vida errada, versus uma vida de prazer que você vai ter uma nova crença e que vai modificar suas ações e resultados. Deu pra entender a relação da coisa e muitas vezes o que a gente não compreende? Então você tem que associar muita dor agora. E como que você associa muita dor agora? Basicamente de duas formas: experiências e, claro, a sua imaginação também. Ou seja, pode ser que você, por exemplo, tenha vivido várias experiências negativas, com base, por exemplo, em sou incompetente, e por isso você acredita que você é incompetente. Agora entra o ponto crucial. Você precisa fazer com que as experiências de dor daquela crença limitante sejam muito vívidas, sejam muito repetidas para que você mude. Por exemplo, vamos supor que você queira emagrecer. E aí você pensa, pô, toda vez que você vai lá pegar um bolo de chocolate, você come, você sente um extremo prazer, você sabe que você está se distanciando da sua meta. Só que você só sente a dor depois de ter comido, você não sente antes. Você tem que sentir antes de ter aquilo lá. Então o que acontece? Você tem que associar muita dor àquele bolo de chocolate. Como? A partir do momento que você olhar para aquele bolo de chocolate, você tem que se imaginar gordo, flácido, com um monte de gente rindo da tua cara. Você tem que imaginar isso, porque isso não necessariamente vai acontecer, mas você imagina, associa a dor à reprovação social, aí você, puxa, você não consegue, você começa a sentir até repulsa por bolo de chocolate, por exemplo. Então aqui é um exemplo, mas já dá para você aplicar caso seja esse o seu caso, certo? Então você associa muita dor à crença limitante. E aí você associa muito prazer à crença fortalecedora, que é, sei lá, vou comer alface e eu sei que isso vai dar certo, né? Não sou nutricionista, busca alguém aí, mas é um exemplo. Então o que acontece? Você associa muito prazer. Você olha o alface, você imagina esbelto, lá com o abdômen trincado, né? Você homem ou você mulher, com o seu respectivo te olhando, te amando, falando, meu Deus, como você é lindo, como você é lindo. Você associa muito prazer. E você acredita que sim, isso vai acontecer. Então você pode, por exemplo, vivenciar isso de forma real ou de forma imaginária, mas quando você aplica com intensidade, seja dor ou seja prazer, você gera mudança na sua vida. Porque você sente no teu corpo a dor, o arrependimento, muitas vezes, por exemplo, de não ter seguido sua dieta. Só que você tem que associar a dor antes de você não seguir. Poxa, se eu não seguir, vai doer demais. Sente aquela angústia, vai e faz. Quando você termina, você sente o prazer de ter feito. Você inverte a equação. Não o prazer de descansar depois da dor do arrependimento. Você inverte o prazer, a dor de não fazer e o prazer de ter feito. Essa é a questão. E você pode aplicar isso em tudo na sua vida. Quanto mais você repetir, quanto mais intenso emocionalmente for, e quanto mais vezes você dizer para o seu cérebro isso, ou experimentar de forma real, como por exemplo, enfrentar. Por isso que eu falo muitas vezes de enfrentar os seus medos e tal. Tipo, eu tenho medo de abordar pessoas na rua. Vai lá e aborda, porque você vai ver que os medos que você cria na tua cabeça, a sua imaginação, tá criando uma dor que não tem nada a ver com a realidade. A pessoa vai me recusar e tal, sei que lá, é dor. Aí você não aborda ninguém, só que você sabe que isso tá errado, então você tem que abordar a pessoa. Você vai lá e aborda.
tá um louco, você regra de 3 segundos, vai lá, aborda a pessoa, e aí a pessoa fala, oi, tudo bem e tal, e aí você sente um prazer, um alívio, e fala, puxa, olha como é fácil abordar as pessoas. Pô, você sofre uma mudança de crença simplesmente por viver algo real e algo que muda a sua percepção. É isso que você precisa fazer de forma bem simples para mudar suas crenças. Gostou? Deixa seu like, vai lá pro nosso portal que lá tem muito material mais avançado e me ajuda pessoal na sua vida, certo? Tem o link aqui embaixo, assina o nosso portal, faça parte da nossa família, Leis da Persuasão e vamos evoluir, tá bom? Mais persuasão, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo!